Olá, pessoal! Hoje estamos aqui para dar continuidade ao programa anterior. Se você não assistiu o programa anterior, dá um pulinho lá no YouTube, tá? Ele está gravado pela Rede TV, liberado para você assistir a hora que você quiser. Eu trouxe novamente a doutora Fernanda Carneiro Ronchi, ela que é oncologista no Hospital Mackenzie, o evangélico aqui de Curitiba. Nós temos o prazer de continuar o nosso assunto. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, obrigada. Tudo bem com você, né? Linda! Obrigada de novo pela oportunidade. Que bom, doutora, ter aceito o nosso convite novamente. Eu entendo que é um assunto onde a gente tem um campo muito grande aí para que o pessoal de casa e a gente mesmo, né, aprenda um pouco mais sobre o câncer de mama. Nós estamos falando exatamente no mês de Outubro Rosa, que é um mês que a gente comemora e que nem deveria comemorar, né? Uma doença que atinge tantas mulheres no mundo e isso traz tristezas para a família, mas a gente tem que falar e levar para você conhecimento. Doutora, no programa anterior a gente falou sobre quais fatores de risco, qual é a importância do autoexame e você explicou muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o acesso. Como que eu entro, como que eu faço a consulta, como que eu faço o diagnóstico inicial? Como que é formado tudo isso para que eu vá até uma unidade de saúde ou ao médico particular para fazer o exame inicial? Então, o Outubro Rosa ele serve para chamar a atenção da gente lembrar de fazer o rastreio que deve ser feito anual, né? Isso. É claro que a ideia não é que todo mundo resolva fazer o rastreio em outubro, mas, né, que lembre. Então, uma vez por ano passar com um médico, que seja da unidade ou que seja o seu ginecologista particular, que daí seja feito o exame médico da mama, né? E solicitado, então, a mamografia de rastreio. E na mamografia, né, ela vai vir com uma nota, e nessa nota o médico vai saber se essa paciente tem uma suspeita alta de câncer ou não, tá? Então, vindo uma suspeita alta ali, que a gente considera a notinha ali de 4 e 5, daí o médico vai solicitar a biópsia, e a partir do resultado, a biópsia é que vai dizer se aquilo realmente é um tumor maligno ou não. No caso do Sistema Único, já com a mamografia com a nota alta, o médico da unidade de saúde já consegue referenciar essa paciente para um centro oncológico, onde daí lá no centro oncológico eles conseguem fazer a biópsia e depois os exames que serão feitos na sequência para determinar lá tipo de tumor, né, estadio, exatamente. Da biópsia, quanto tempo leva? Acho que no programa anterior a gente falou, mas é bom repetir, né? Não, a biópsia em Curitiba, ela leva aí de 7 até 14 dias, às vezes chega até 3 semanas. Isso acontece tanto no sistema público quanto no sistema privado. A gente tem uma certa sobrecarga aí dos laboratórios de análise de patologia, tá? Mas é um exame que, por exemplo, em São Paulo, existem alguns lugares que liberam o resultado em 24 horas. Dependendo do... Dependendo de estrutura ali, né, de equipe, tudo. Ele é possível de fazer em menos tempo, mas em Curitiba a gente tem mais ou menos essa média. Então o primeiro passo é procurar um médico. Eu encontrei um carocinho, alguma coisa que eu não devia ter na mama ali, me chamou atenção, então eu procuro primeiro o médico. O médico, né, o ginecologista. Na verdade, você não precisa nem achar nada, né? Porque esse correto é um exame de rotina, um exame para ser feito todo ano, achando ou não achando, todo ano tem que estar lá, fazer o exame, fazer sua mamografia. Então não espera acontecer nada, você tem que procurar ir lá para ver se realmente você tem ou não fazendo o exame de mamografia. E como o paciente pode buscar essa consulta? Pode ser só na rede pública? Existe aí algum fator que impede essa mulher de chegar até o médico? Como que é? Qual o passo depois que eu chego, faço a mamografia, vou para a unidade de saúde? Quais são os passos? Na verdade, hoje o paciente ele não consegue fazer a mamografia, né? Ele vai precisar ir na consulta com o médico de família ou com o ginecologista. Aí o médico de família vai solicitar a mamografia e o retorno daí com o resultado do exame.
né? Então ela vai tá. fazer o exame e vai voltar lá com a descrição, com o laudo e com a nota. Entendi. Então, de qualquer forma, ela tem que procurar o médico, ele que vai decidir e daí, então, vai dar continuidade ao tratamento. E para chegar até o oncologista, demora muito? A gente tem na rede privada, né? Esse encaminhamento acontece de uma maneira mais tranquila. No SUS, o médico de família, vendo aquela alta suspeição de câncer, ele vai colocar a paciente em fila para ela passar na triagem dos centros oncológicos em Curitiba, que a gente tem ali vários hospitais com o serviço de oncologia equipado. E aí esse plantão que às vezes essa referência que demora em torno de 3 a 4 semanas. A gente está falando muito de hospitais de Curitiba, porque nós somos de Curitiba, eu sou de Curitiba, a doutora também é, mas aí na sua cidade também deve ter esse mesmo procedimento. É estadual. Ele é nacional, né? O Brasil ele é dividido por regiões, né? Então, se na sua cidade não tem um centro oncológico, com certeza a Secretaria de Estado já sabe para qual centro oncológico de qual cidade ela vai referenciar. Ah, né? entendi. Então, existem as regionais dentro do estado do Paraná, por exemplo, para saber se vai para Curitiba, se vai para Maringá, se vai para Cascavel, e isso é mapeado no Brasil inteiro. Isso é da rede pública. Sim. Mas e qual é a diferença? Qual é de procedimentos já dentro de um médico particular? É o mesmo segmento? O procedimento vai ser o mesmo, porque o ginecologista que vai solicitar a mamografia, ele não vai continuar o tratamento do câncer, ele vai referenciar para algum colega especialista, para o colega daí pedir a biópsia e daí a partir do diagnóstico solicitar os demais exames. Tá, então vamos lá. Eu vou para um médico particular, eu tenho um plano de saúde ou eu tenho dinheiro para pagar, não importa. Eu procuro um médico particular porque eu preciso fazer um exame. Dentro desse exame, provavelmente não seja o oncologista. Pode ser o geriatra, o ginecologista, o clínico. E ele vai me encaminhar, seria isso? Ele vai te dar a guia, daí ele vai depois analisar o laudo e, caso necessário, vai fazer o encaminhamento daí para um colega especialista. Tá, e como que é o processo para prosseguir esses exames depois do diagnóstico? Mamografia, biópsia, como dar continuidade? Vamos continuar falando da rede pública, né? Ok. O primeiro exame vai ser a biópsia do nódulo, né, encontrado. Daí essa biópsia vai definir esse realmente é um câncer, é um tumor maligno ou não é, né? E se tratando de um tumor maligno, daí vai ser feita, além da análise anatomopatológica, que a gente chama, vai ser feita uma imunohistoquímica, que é um exame que dá um sobrenome para o tumor, ele diz o subtipo de tumor que é. E a gente daí também faz exames do corpo inteiro, normalmente com tomografia, né, de corpo inteiro e cintilografia dos ossos. Então a gente faz uma varredura no paciente para detectar se o tumor está realmente só na mama ou se ele já espalhou para algum outro órgão. Esse é o seu setor, oncologia. Já é dentro do setor. Já é dentro do seu setor. Existe um prazo assim muito longo até chegar até você? A demora ali é da rede do posto de saúde até chegar no centro, né, oncológico, porque daí dentro do centro a gente tem sinalizado já que o paciente é com suspeita de câncer, então todos os exames já são agendados com mais agilidade, né? A consulta também a gente já sabe que tem a prioridade, as coisas andam rápido, né? A gente tem a lei do SUS dos 60 dias para início do tratamento. Quantos dias? 60 dias, da entrada do paciente até o início do tratamento. Ali no Hospital Mackenzie a gente cumpre quase para todos os pacientes, a gente fica ali entre 30 e 60 ali. Entendi, então não é tão demorado assim. Não. É um pouco preocupante porque a gente acha que deve ficar bastante preocupado, tá demorando, não tá, o que será que aconteceu, né? Sim. Vocês também devem ter uma psicologia muito grande para tratar desses assuntos, né? São pessoas que realmente, quando chega no teu consultório ali, estão aterrorizados, porque a palavra ainda, câncer é uma coisa que te deixa em alerta, né? Com certeza. O paciente chega assustado, às vezes com mais medo do que é, né? Na realidade. E a sua equipe toda que você dirige, ela faz parte desse mesmo dia? Você fica junto? A gente tem ali uma equipe multidisciplinar, né, no nosso centro, né?
Então, a gente tem lá profissionais de todas as áreas, tem psicólogo, tem fisioterapeuta, tem nutricionista, tem o serviço social. Eu não consigo, às vezes, colocar tudo no mesmo dia para o paciente Sim, passar, claro, eu né? imagino. Mas aí o médico faz o primeiro atendimento e aí faz o encaminhamento para as especialidades, né, para os profissionais que julgar importante para cada caso. Tá, e o que o paciente deve saber sobre essa marcação, né? Porque às vezes quando você chega lá, aí, precisa fazer exame de sangue, demora uma semana para saber o resultado. Agora você vai passar por um outro médico até chegar aquele momento exato que eu tô apreensiva. Você disse que é no máximo 60 dias. Todas as cidades é assim? Essa é uma lei nacional, né? É lei. É lei. É lei. Tem que ser iniciado dentro de 60 dias. Eu não tenho dado de como é nos outros serviços, né? Eu digo Sim. que eu cumpro. É o teu papel ali como médica. Mas é uma diretriz nacional, é lei, né? Então, teoricamente, todo mundo deveria cumprir. A gente bate nessa tecla também, porque o que mais a gente escuta é: pelo SUS demora demais, o particular eu vou mais rápido, mas o tratamento é tão bom quanto, né? Eu conheço tanto o tratamento particular como o tratamento do SUS. E olha, para mim não deixa nada a desejar. Eu acho que a visão do médico tem que ser única. Sim. Você não pode achar que é por isso ou por aquilo, né? A gente tem que inverter o papel aí de valores, né? O que o dinheiro paga e o que o dinheiro não paga. Mas o dinheiro paga todos os dois, né? Que o SUS, na realidade, é um plano de saúde. E esse plano de saúde tem que estar para todos nós. Então não é porque você tem esse plano que você paga milhões, aí, muito dinheiro, como esse outro do SUS. O SUS é um plano de saúde. Concorda comigo, doutora? Sim, com certeza. Eu acho que o que demora no SUS é quando não tem um programa de rastreio assim estruturado, né? Quando é difícil fazer o diagnóstico do câncer, né? O paciente tem uma fraqueza e aí o médico lá da unidade demora a conseguir pedir o exame, a ver que realmente, porque que é uma suspeita de câncer para poder referenciar, né? Então esse Sim. prazo inicial, às vezes, que é maior, não na mama, porque na mama a gente tem esse programa de rastreio que é muito bem estruturado, muito bem desenhado, né? E onde que os pacientes podem obter informações sobre as unidades de tratamento disponíveis pelo SUS? A fila é única, né? Então o paciente ele não consegue, ele até pode colocar preferência, mas é difícil dentro da fila colocar preferência de qual serviço que ele vai ser encaixado, né? Então existem os hospitais, os serviços credenciados, eu acho que em Curitiba a gente tem 7, se não me engano. E aí o plantão regulador da secretaria que vai direcionar, conforme forem saindo as vagas, quem que vai para qual centro, respeitando ali a proximidade, principalmente, né, facilidade de acesso de cada região. Doutora Fernanda, como é o processo para conseguir esses exames de fazer o diagnóstico, como mamografia, a biópsia, só pelo SUS? Vamos falar do SUS. Então, a mamografia vai ser pedida pela unidade de saúde, é um exame de fácil acesso, né? Normalmente a biópsia a gente já faz dentro do centro oncológico, né? E aí dentro do centro oncológico, cada centro vai ter a sua estrutura de tecnologia de diagnóstico. Então, por exemplo, lá no Mackenzie, né? Se eu vou pedir uma biópsia, vai ser feita a biópsia lá, vai ser feita a tomografia lá, a cintilografia que a gente não tem dentro do hospital vai ser com terceirizado do próprio hospital. Então, cada centro tem que estar estruturado para poder fazer todos os exames do paciente. Tá, então eu vou lá no SUS, eu já faço toda essa documentação, vou para o Mackenzie, vamos falar dele, né? Vou para o hospital designado e lá eu vou então, vão me solicitar quais os exames que eu vou precisar fazer e vocês já vão dizer aonde que é. Isso. Não vou sair dali. O centro oncológico, né, a estrutura do SUS, ele é um CACOM, NACOM significa que ele é um complexo, né? Então ele tem que atender tudo do paciente para ele tratar câncer. Ele tem que fazer o diagnóstico, ele tem que dar o suporte. Se o paciente vai internar, ele vai ter que internar dentro ali da instituição. Se ele vai operar, ele vai operar na instituição. Se ele precisar de radioterapia, tem que ter um convênio. O serviço de oncologia para atender oncologia no SUS, ele tem que ser completo.
E aí o paciente entra ali dentro desse centro e ele vai ser atendido em tudo que ele precisar dentro do centro. Tá, se ele precisar fazer um exame bem diferenciado, vocês mesmos já vão encaminhar. Isso, a gente não é responsabilidade mais da Secretaria de Saúde, da rede, é responsabilidade do Centro de Oncologia. Ótimo, isso é muito bom, né? O paciente não precisa ficar sendo jogado de lá para cá, que já é uma situação bem difícil, né? E o que os pacientes devem saber sobre essa marcação? Como que se realiza? Quanto tempo? Como que faz? Aonde vai? Vamos cair exatamente na mesma resposta sua, mas é bom repetir, né? Porque assim, quando eu marco um exame, às vezes demora 20 dias, mas eu tô com pressa. Eu tenho como mudar isso? A gente tenta, né, falar do meu centro, a gente tenta sempre sinalizar a urgência, né, porque né, dentro dos pacientes de oncologia, tem paciente que eu vou solicitar exame a cada 3 meses. Essa tomografia não é urgente. O paciente que acabou de chegar, ele é urgente para a gente poder cumprir a tempestividade de começar o tratamento, né? Entendi. Então, o médico sinaliza que aquele exame é urgente. Uma coisa que eu montei no serviço que não tinha, né? Porque antigamente o paciente tinha que ir lá no setor da tomografia, agendar a tomografia lá no setor. Então eu montei um atendimento de pós-consulta. O paciente ele sai da consulta, vai no balcão e aí no balcão é marcado todos os exames dele, né? Na carteirinha, já vai com todas as instruções para o paciente já sair com tudo resolvido. Entendi. Então ele fez o exame, tem alguns exames para fazer, eu vou lá fora, né, na recepção, e lá eles marcam tudo para mim. Isso. Interessante isso, né? Tá, e quanto tempo leva para iniciar o tratamento mesmo? Já decidiu, o médico já sabe que tem câncer, que precisa fazer o tratamento. Quanto tempo leva? Aí depende também se ele vai começar com cirurgia ou com quimioterapia, né? No nosso serviço lá hoje a gente não tem espera para quimioterapia, paciente que precisar começar a quimio, ela começa amanhã, se precisar, a gente não tem espera de sala de infusão. Uhum. A cirurgia daí tem a questão de agendamento de centro cirúrgico, tem consulta com anestesista, então pode levar ali entre 2 a 3 semanas para ser Aí existe o internamento e tudo mais, aí tem aquela espera mesmo normal. Isso, mas que existe também no particular. Saúde, né? Até eu brinco que tem coisa que demora mais no particular, né? Porque aí tem que pedir a guia para o convênio, esperar o convênio liberar para daí fazer a marcação, né? A quimioterapia, por exemplo, no SUS eu começo mais rápido do que Quer dizer, tá com câncer, vai precisar da quimioterapia, você já sai dali e já vai fazer. Isso, exatamente. Pelo menos é né? Imagina o nervoso que deve ser, né? Nossa. Esse tempo de espera deve ser muito triste para quem está do outro lado. Como você envolve o teu conhecimento, a tua psicologia, o teu carinho? Como que você envolve o paciente? Eu acho que não é a espera em si, né? É o próprio diagnóstico do câncer, que é um momento muito delicado, né? Para a mulher, para qualquer paciente, mas falando em câncer de mama. E o que eu tento sempre passar para a paciente é que a paciente ela precisa viver aquelas emoções ruins para ela significar aquele momento, né? Então, viver as fases do luto ali, da negação, da raiva, da barganha, tem que ser vividas, né? São sentimentos que a sociedade fala que é feio, que a gente não deve ter, mas é natural. A mulher ela tem que estar revoltada com o que aconteceu Sim. comigo, ela tem esse direito, né? E ela tem que viver isso. E a mulher também, ela é sempre cuidadora, ela tem que estar forte, né? Então eu sempre falo com a paciente, olha, esse não é o momento de você ser a cuidadora e de você estar forte. Você tem o direito de não estar bem por causa do teu diagnóstico, de não estar bem porque você fez quimioterapia hoje, ontem, né? Você tem que olhar para a tua rede de cuidado e se permitir ser cuidada. Ser cuidada. Né? Esse é o momento dessa mulher. Então eu tenho a minha equipe para cuidar, né? E a mulher tem que ter uma rede de apoio, preferencialmente em casa, né? Na família. E normalmente elas têm, né? Mesmo que não tenha marido, tem uma amiga, tem uma vizinha, mas tem que se permitir, né? Tem que abrir o que está acontecendo, dividir as emoções com as pessoas e abrir esse espaço. Você se envolve com o teu paciente? É impossível, né? É impossível não, né? Só do jeitinho que você já começa a falar, a gente começa a perceber que tem mesmo que ter esse carinho, né? E diferenciar um setor do outro, uma conquista do outro, qualquer
coisinha anormal que apareça, você está ali dizendo e perguntando. É uma forma de abraçar essa pessoa e fazer com que ela se sinta forte para continuar. Sim, não é porque o tratamento traz efeito colateral que a pessoa tem que sofrer, né? Então a gente tem que estar ali para auxiliar da melhor maneira, orientar o que ela pode fazer para minimizar os efeitos, às vezes mexer na dose do medicamento e tá ali, nem que seja para dizer, olha, nós estamos juntos aqui, eu tô cuidando de você. E isso não só da equipe, né, mas como eu falei, de permitir essa rede de apoio junto. Sim, você escolheu essa profissão, ser médica oncológica, como é que a gente fala? Para uma médica que vai ver somente a parte oncologia, da oncologia, você escolheu? Eu escolhi. E como foi essa escolha? Agora eu quero saber. Eu escolhi oncologia por 2 motivos principais, né? O primeiro é que eu acho que é um paciente que precisa muito cuidado e eu acho que eu faço isso bem, eu acho que eu cuido bem. E o segundo é porque é envolvente a velocidade de novas tecnologias e novos medicamentos, assim, é muito empolgante ali o que está vindo novo, que a gente consegue curar, né, ou enfim, trazer ótimos resultados hoje que quando eu me formei era impensável, assim, então é tudo muito rápido. Eu imagina você falando sobre um câncer de uma forma para morte e hoje você fala de um câncer que tem uma cura. Quantas coisas passaram por esse período para que você diga para o paciente, olha, você está curado, né? Porque a palavra câncer já deixa você desequilibrado, deixa você muito abatido e às vezes morre até sem saber que realmente você tem um câncer que poderia ser curado e você nem procura, né? Sim. De medo. As pessoas têm medo do diagnóstico, do tratamento, né? E é importante terem acesso à informação para justamente ver que as coisas não são mais assim. Né? É verdade. Tá, onde que os pacientes realmente podem ir? Tá, então vamos lá. Vai para o SUS, lá a gente procura, olha, eu preciso de um médico, esse médico é o ginecologista, eu passo por ele, ele fala assim, olha, achei um carocinho na sua mama, vamos ver como que é, o que está aí dentro. Daí então eu passo você para o hospital. Ah, não. Aí vai para escolher qual é o hospital? Vai colocar na fila, né, para oncologia, na fila da Secretaria de Saúde. E aí a Secretaria de Saúde vai determinar... Que vai designar qual hospital que vai ser credenciado ou que está credenciado. Que está na vez ali. Na vez. Isso. Tá, e isso demora de 30 a 60 dias. Não, 30 a 60 dias é depois que o paciente entrou no serviço sistema oncológico para começar o tratamento. O centro oncológico tem até 60 dias, ele tem que começar dentro de 60 dias. O prazo da fila em Curitiba está em torno de 3 a 4 semanas. Eu acredito que em outros lugares aí deve ter também, porque Curitiba recebe muita gente de fora, né? Recebe gente de fora, exatamente. Muita gente. Sim. E isso tudo às vezes é uma quantidade imensa. Né? Até de outros estados, né? Na verdade, a organização é estadual, regional, né? Então, a princípio, a gente não é para receber de outros estados. Cada um tem a sua... Cada um tem a sua referência. Quais são as principais fontes? Eu estou lendo as perguntas porque eu recebi muitas perguntas. Então, eu vou perguntar para você de casa que me perguntou, saber a resposta, né? Quais são as principais fontes de informações e apoio que o paciente deve procurar em cada sistema? Boa pergunta. A gente tem muita informação falsa, né, circulando na internet, então tem que saber filtrar ali. Tem sites mais confiáveis, por exemplo, tem site do INCA, tem os sites específicos dos hospitais, né? A maioria dos grandes centros hoje tem cartilhas, né? Eu trabalho na Santa Cruz, tem um aplicativo com a cartilha, no Mackenzie a gente tem a cartilha impressa que entrega para o paciente. São locais de informação mais segura. Mais né? segura, Sim. Né? A gente falou no início sobre o particular e o SUS. Vamos falar um pouco do financeiro, né? Eu acredito que dependendo de cada tipo de situação, é bastante caro ser no particular, né? Eu falo que hoje em dia é muito difícil o paciente arcar com o próprio tratamento, né? Então, ou o paciente ele acaba estando dentro de um plano de saúde,
ou ele vai acabar indo para o sistema único. Indo para o sistema único, você ali pode pegar tanto a medicação, ter acesso a medicações e tudo mais. Sim, o sistema único ele é global, né? Ele tem que fazer o atendimento global, consulta, exame, medicação, tratamento, cirurgia, internação, né? Enfim, tá tudo incluído. Doutora, você tem um minutinho aí para falar sobre o programa de apoio. Quais são os programas de apoio a essas pessoas? Fiz uma cirurgia, mas sou de fora, não tenho como pagar um hotel ou um lugar. Existem essas pessoas que atendem, que ajudam? Existem algumas casas de apoio, sim, mas elas são todas assim filantrópicas, financiadas com caridade. Não existe um serviço de apoio formal SUS assim para hospedagem. Aham. Mas assim, existem uma série de benefícios financeiros para o paciente que tem câncer, né? Então, por exemplo, tem isenção de imposto de renda. O paciente que está em tratamento de câncer deve, né? Ele tem o direito de ser afastado pelo INSS e receber o auxílio-doença. Se ele tiver uma piora de funcionalidade, que precise de cuidador, ele pode pedir um incremento desse auxílio. Tem a questão ali de carro, né? Para comprar carros com menos imposto. Então, tem uma série de benefícios legais, mas não tem especificamente um apoio de hospedagem. Tá, então existe o apoio em outras situações que eu achei importante, né? Sim. INSS, verificar aí a possibilidade de comprar um carro que pode ajudar no transporte. Eu acho isso importante, às vezes a gente nem sabe, né, doutora? Doutora, quer falar mais alguma coisa? A gente está à disposição. Só a mensagem que fica, então, é para a gente lembrar, né, do mês de outubro, mas lembrar disso o ano todo para estar se cuidando. Então, fazer o exame de rastreio, fazer a mamografia anualmente e trazer os hábitos de vida saudáveis para o dia a dia, né? Alimentação saudável, atividade física, né? Evitar ali cigarro, tabagismo, para a gente ter o ano e a vida com mais saúde. Muito obrigada, doutora. E você aí de casa, espero ter contribuído para que você possa ter aprendido um pouco mais sobre esse problema tão grave que ainda as mulheres são atingidas. Procure fazer a mamografia, independente de ser em outubro, tá? Procure se cuidar. E até o próximo programa.